Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para gravar um podcast super especial. É o primeiro CIPcast, uma sequência de convidados que a gente vai estar recebendo para falar sobre muito empreendedorismo, sobre muitos negócios, sobre muita ideia disruptiva. E hoje eu estou tendo o prazer de receber o querido João, fundador aí da OKBox, uma agência de marketing super inovadora que vem ganhando aí bastante mercado. E hoje a gente vai falar sobre como é que o marketing pode ajudar a escalar os modelos de negócios. Então, João, seja muito bem-vindo. Que prazer imenso te receber aqui com a gente. Brigadaço aí pelo convite. E, ó, você é o primeiro convidado do CIPcast, então é uma honra ter você aqui. A canequinha já de presente. Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço, Beto. Eu que agradeço pelo convite, pela recepção. Estou sendo muito bem tratado aqui, viu, canequinha? Já tomei café da manhã, tudo certo. Então, vamos bater um papo sobre marketing, sobre a importância. Eu acho que todo mundo já sabe, mas deixa eu falar um pouquinho sobre mim, sobre a agência. Para quem não conhece, talvez muita gente não conheça, o público da gente é um pouco, talvez, diferente, mas a gente quer unir justamente por essa troca. Inclusive, Beto vai ser o meu próximo convidado. Nem convidei, estou botando ao vivo aqui para ele não ter como negar. Eu vou. Lá no Castbox, que é o podcast da gente, da OKBox. Mas vamos lá. Meu nome é João Villanova, eu sou bem novo, tenho 23 anos. Há alguns anos eu fundei a OKBox, que é uma agência de marketing digital voltada para resultado, ou seja, basicamente estratégia de inbound. Depois a gente pode entrar melhor em inbound, é super importante a gente falar isso aí para o pessoal que está ouvindo. E, cara, a agência é nova, tem 3 anos, só que graças a Deus a gente está crescendo muito, talvez um dos maiores crescimentos aqui de Recife. A gente cresce em média 15%, 20% ao mês. Que bom. E há um tempo já mantendo essa média, por justamente ter entendido, Beto, que no final das contas, a maioria das ações que a gente faz no marketing são meios. E todo mundo quer o fim, que é o resultado. Eu acho que já foi o tempo que a publicidade e o marketing estava para ser inimigo do seu cliente. Ao ponto de, deixa eu botar aqui o cara para fazer 10 sessões na TV, espalhar 5 outdoors dele na cidade, gastar 500 mil de verba de anúncio para pegar o meu BV e sair, entendeu? Hoje em dia a gente entende muito mais como uma assessoria mesmo, de estar junto, de estar testando estratégia, e tá ganhando junto. Aquele famoso ganha-ganha, que eu acho que tu sabe muito bem, no modelo de startup, é o que mais bomba hoje em dia, né? Tem casos verdade. Aí que já fizeram até IPO, feita Melios, que basicamente vive do ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Acho concordo. Que é uma premissa, inclusive, do teu próprio escritório, né? Que a gente tava conversando quando a gente veio para cá. Inclusive, a Carlos Pinto Advocacia, que a gente tá oferecendo isso aqui, é um cliente nosso, né? Um cliente muito satisfeito, né? A gente vem aí fazendo bons trabalhos com vocês. Ô, João, vamos então dar uns cortes aqui. Vamos falar primeiro o João empreendedor. Legal. Né? Porque a gente está aí ao vivo hoje no canal do IBPT Educação. O IBPT lançou aí uma campanha sobre como escalar o seu negócio com empreendedorismo. E empreender é uma arte, eu sempre falo isso. Hoje a gente vai estar recebendo outros convidados, outros assuntos. E aos 23 anos... ser dono de uma empresa hoje está com uma equipe de quantas pessoas? Lá na agência tem 12 pessoas hoje em dia, mas eu estava comentando contigo do restaurante também, eu brinco assim, eu comento que eu tenho mais pessoas hoje em dia trabalhando nos projetos do que a idade, né? A gente já está somando a hamburgueria, hoje em dia são cerca de 27 a 28 vamos funcionários. Aproveitar e já fazer a propaganda hamburgueria aqui também, quem tiver a oportunidade de estar em Recife, de hambúrguer, Zona Sul, Zona Norte, a gente já tem 2 lojas lá. Olha aí. Mas só uma diz que ouviu no podcast que vai ganhar um desconto. Com certeza, só mandar mensagem lá que a gente pronto, então ó, já tá feita aí. Mas sobre esse gancho, foi uma paixão, velho. A família é metade empreendedora, talvez não, mais empresária. Depois a gente também pode entrar nisso. Mas a família é mais empresária mesmo, de um lado, e o outro lado é 100% funcionário público. Literalmente, não tem ninguém que não é servidor público. A antítese. Exato, meu avô, todo mundo assim da parte de um lado do meu pai. E aí, eu tinha que escolher, basicamente tinha muita pressão para estudar. Yin Yang, né? O lado bom e o lado ruim do negócio. E tinha muita pressão para estudar e ser um servidor e ser alguém. E, sinceramente, eu me senti um peixe fora d'água na escola. Eu, sei lá, não tenho muito orgulho de falar isso, mas eu reprovei 2 vezes o colégio. Eu sempre fui o pior aluno da turma, já fui expulso de colégio. Eu também já fui, mas não era o pior não, mas eu já eu era o pior. Eu era o pior de comportamento, de notas. Esse era o problema, porque como eu tinha nota boa e o comportamento era 0, aí minha mãe, ela Calma, que é isso, não tinha como cobrar, né? Mas eu também já fui expulso de um colégio. Pronto, então a gente tem esse meu passado do colégio não foi tão legal, mas eu tava bem decidido e tô me arcando com o peso dessas decisões. Que beleza,
Aí chegou meu pai uma vez e disse, João, se você não quer estudar, então vai trabalhar. E aos 16 anos eu abri uma marca de roupa, New Brooklyn chamava assim, era uma marca própria, assim, Legal. eu que estava aprendendo a mexer com Illustrator, Photoshop e fazia as estampas, uma pegada mais Brooklyn, mais Nova York, e tive que fazer essa marca vender. E assim, graças a Deus não tem aquela história bonitinha de, ai, veio do nada, cresceu. Não, família boa, normal, mas Teve apoio. tive apoio, mas não apoio financeiro. Sim. Eu lembro assim que o único dinheiro que eu recebi na minha vida foi R$1.000, em 2016 eu acho, para fazer a primeira remessa de camisa. Eu fiz umas 50 camisas na época. Legal. R$20 cada, alguém me deu R$1.000. A partir daí ninguém nunca mais me deu R$1. Que bom. Entrando nos outros projetos de restaurante e agência. Mas então, só essa parte de apoio. E aí o desafio foi, eu precisava vender online, já que eu não tinha dinheiro na época, também não queria pedir para ninguém para abrir uma loja física. Que qual a loja, a minha visão sobre loja física e loja online? Quando você abre uma loja no shopping, você está comprando o tráfego de pessoas que está passando no shopping. Sim. O shopping lhe vende isso, por isso que o aluguel dele é caro. Porque ele tem uma pessoa de X classe, 10 mil pessoas passando pela tua loja. Qual a lógica que vai acontecer? Uma parte delas, uma porcentagem pequena delas vai entrar e vai comprar. É o verdadeiro funil na prática, né? Então, 1 milhão de pessoas entram no Exato. shopping, 800 passam na frente da loja, 600 entram, 400 entram, experimenta, 200 Tá tudo desenhado aqui, tem o experimentam e funil. não compram. Também a tô gente vendo. gosta aqui. E eu falo sempre esse exemplo do shopping, porque para alguém que tem todo aquele tráfego, chegar a comprar um produto na sua loja, realmente tem que ter um puta de um valor para entregar aí, porque as oportunidades são várias, né? e tem muita gente que não entende funil. Assim, escritório mesmo. Vocês estão na frente de todos que eu conheci. Vocês são, hoje entra aqui nem parece um escritório de advocacia. Ainda bem. como Ainda bem. o que a gente... O estereótipo que existe, né? Todo mundo jovem, todo mundo com força de vontade para fazer acontecer. O funil de vendas aí, prospecção, reunião, apresentação. Acho que por isso vocês conseguem o espaço também, né? Eu costumo falar o seguinte, não dá para dizer que é moderno falando data vênia. Exato. Né? Hoje a figura Juridiquês, né? Hoje a figura é o usuário, né? Colocar-se no lugar do outro, que é a figura da empatia. E a gente realmente se colocar no lugar do usuário, eu falo sempre, não faz sentido um cliente precisar de um advogado para entender o que o advogado dele está falando com ele. Né? Você mandar um contrato para um cliente e ele pedir que o advogado leia para ver se pode assinar, é porque tem alguma coisa errada. Eu, infelizmente, né? Eu já passei por isso também. A comunicação não é culpa de quem não entende, a culpa é de quem não se comunica, né? Então, isso é um ponto bem diferente. Mas, sim, voltando a falar, e aí, senão a gente vai entrando. Então, basicamente, eu shopping... entendi muito cedo essa questão da importância do funil, importância do fluxo, importância do tráfego. E aí, eu pensei, eu não tenho uma loja, tenho que fazer uma loja online, então. Como o que eu não vejo a galera fazendo hoje em dia, assim, tem muita gente que faz, mas tem muita gente preguiçosa, entre aspas, que eu quero abrir uma loja online. Eu tinha vários caminhos. O mais fácil é Google, como abrir uma loja online. Sim. Aprender a abrir uma loja online. Quero agora anunciar, como anunciar. Quero agora aprender a fazer minha arte, como fazer minha arte. Só que assim, é tão besta falar isso, só que tu já deve ter dado muita palestra, dá muita palestra, eu dou muito curso, muita palestra também. E assim, eu vejo que a galera às vezes quer só o caminho fácil. Sim. E é tão fácil que a pessoa depois não segue. Então a galera vai lá fazer curso de tráfego lá na agência. Eu acho que, sei lá, se 10% até hoje seguiu, ou pelo menos aprendeu realmente. É muito. E quando eu falo assim, parece até que eu ensinei mal, mas eu sei que eu Tem ensinei que bem. praticar, né? Mas a pessoa quer só o caminho fácil e às vezes fácil por fácil, você acaba que não valoriza. Então eu entendi cedo que precisava gerar tráfego, e não só pago, mas de outras formas. Eu consegui abrir uma loja, aprendi a fazer tudo, e depois eu entendi que eu estava melhor em fazer vender online do que em fazer camisa. Até porque eu entendi também que a lucratividade e a escalabilidade da camisa não ia ser tão boa para mim. Não ia ser tão grande. Então, eu pulei de loja de roupa para, por que não fazer isso que eu estou fazendo para outras pessoas? E aí, tinha uma amiga minha que tinha uma loja, comecei a fazer para ela, num preço baratinho. Ela já me indicou para o tio dela que tinha uma imobiliária, e aí eu já comecei a anunciar valores altos, mexer com... Que bom. Com empresa, com negócios melhores, que me indicaram para outra pessoa. Eu lembro que eu tinha 4 clientes, assim, de freela, que eu nem gosto muito dessa palavra, que eu acho que diminui um pouquinho. Mas eu tinha os 4 clientes e eu falei, agora já está na hora de dar um passo. Foi aí que, novamente, sem dinheiro nenhum, eu tinha lá uma renda X com 4 clientes. Eu falei, deixa eu dividir isso aqui e contratar um designer. Inclusive, Mata, que está até hoje lá na agência. Que bom. Aí, beleza. Agora eu tenho um designer, né? Eu tenho
Aí eu peguei mais um cliente. Deixa eu pegar esse cliente que me pagou X, deixa eu contratar uma pessoa agora redatora. Sim. Agora eu tenho uma dupla, um redator e um designer. E eu ganho nada. Contratei, peguei mais um cliente. Agora eu tenho dinheiro pro escritório. Peguei uma salinha de R$ 1.000, pequena. Lucas tá gravando ali e participou da sala. Teve um cliente uma vez que chegou pra gente... A sala, Beto, era menor que essa sua sala. E a gente tem que dividir em duas, pra sala de reunião e sala de trabalho. E aí teve um cliente uma vez que ele falou: rapaz, vocês trabalham em cima do outro aqui. Porque a gente já estava crescendo e juro pra você, tinha, sei lá, 8 pessoas num espaço quadrado de 4 metros quadrados. Um em cima do outro, basicamente. E a lógica foi essa. Self-made, que a galera fala, enfim. Toda vez que a gente pegava um cliente, a gente contratava alguém, melhorava alguém, sempre reinvestindo no negócio. E pronto, basicamente, abreviando a história foi essa. E agora, ano passado, em meio à pandemia, um dos meus clientes estavam abrindo um restaurante, que eu achei o projeto muito legal, porque ele estava trazendo consultoria de fora para fazer o Smash Burger aqui em Recife. Nessa época, ninguém estava fazendo Ultra Smash em Recife. Hoje em dia é uma febre. Tenho medo até de estar andando na rua e tropeçar na smasheria. Mas assim, a gente foi o segundo, na verdade, a trazer. O primeiro de Boa Viagem, o bairro que a gente está lá. E assim, também deu bastante certo também por entender essa questão da importância do marketing. Não só, como um todo, né? Não só o marketing que muita gente acha que é só um Instagram ou só uma TV. Sim. É o conjunto de toda a estratégia, precificação, de tudo, né? Essa história de self-made eu lembro muito ali, e a gente tem uma história bem parecida, mas em 2009 eu inventei de empreender no universo de paintball. E eu tive um paintball chamado Aldeia Paintball, e naquele momento, 2007, 2009 exatamente, existia a figura das vendas coletivas, das compras coletivas. Foi quando veio o peixe urbano, o regateio e tal. E ali eu digo sempre que eu tive a minha primeira startup. Por quê? Porque eu tinha condições de escalar, e escalei o meu negócio, ganhei muito dinheiro com paintball, usando uma tecnologia que era parecida com as salas de bate-papo da UOL, não é do seu tempo, mas quem é da minha época lembra que o UOL tinha umas salas de bate-papo onde você entrava e tinha lá 4 vagas para quem não eram pagantes, eram assinantes da UOL. E as vagas que para quem eram assinantes eram maiores. E aí, usando aquela analogia, eu desenvolvi um sistema onde eu meio que otimizava as minhas turmas para obrigar o cara a ter um número maior de cupons que ele comprava pelo regateio. E aí, ao invés de eu ter 8 pessoas numa turma, eu sempre tinha o total dela, que eram 24. Tu condicionava o cara a comprar... Por meio de um sistema que, quando ele digitava o código, ele já alocava o cara dentro da turma de acordo com o perfil. Isso aumentava o teu ticket médio por turma, obviamente, ganhei muito dinheiro. Legal. Ganhei tanto dinheiro que eu resolvi virar dealer, né, que é o representante de uma marca, a melhor marca de paintball do mundo. Eu fui o único dealer brasileiro. E aí a própria marca não tinha uma loja física e nem online. E aí eu decidi ter primeiramente a loja online, depois eu parti para física. E esse negócio do self-made é muito interessante, inclusive mandei até uma mensagem para o Veraldino. Veraldino foi o cara que inventou a Infracommerce. Na época a Infracommerce era um modelo white label, modelo onde você chegava e parametriza de acordo com o que você quer. E ele tinha os templates temáticos, ia chegando Páscoa, eles mudavam, Natal eles mudavam, São João eles mudavam. Então até mandei uma mensagem para ele, porque ele abriu o capital. Eu fiz, fiquei muito feliz em ver que de certa forma eu contribuí para o sucesso do que vocês são hoje. É um dos auges, né? Dependendo do foco da pessoa, o cara conseguir abrir capital. E aí eu digo, e sou muito grato por você existir, porque numa época onde eu também tive que aprender, vocês foram muito importantes para mim, porque eu ganhei muito dinheiro com o paintball. E aí, o que é interessante falar é porque, de fato, hoje as pessoas são preguiçosas para fazer. E naquela época, ninguém sabia nem o que era anúncio de Facebook. Se você digitar Aldeia Paintball no Google ou no próprio Face, você vai ver que eu tenho uma comunidade lá com 23 mil seguidores. E aí o povo fala, mas por que tu fosse aprender marketing? Eu fiz, irmão, não tinha dinheiro para pagar. Não se tinha ainda esse conceito muito bem estruturado de dados, de analytics e tal. Era tudo na base da munheca mesmo. Você fazia um anúncio, promovia, mas o Facebook em 2009 não era nunca o que ele é hoje, 12 anos depois. Mas também quem chega primeiro bebe água limpa, né? A própria anunciar nessa época era muito mais barato do que hoje em dia, que tá todo mundo anunciando. Pois é. E aí você aprende muita coisa sobre isso. E
talvez um ponto relevante, e a gente vai tocar nisso agora, é como é que o empreendedorismo se encaixa com o marketing para gerar o resultado, né? Porque hoje todo mundo, vou dar minha opinião e eu quero ouvir a tua. Todo mundo fala de marketing digital como se fosse outro marketing. O que é que eu gosto de falar? É marketing no digital. E o grande problema, principalmente aí nesse lance da pandemia, é que muita gente quis pegar aquilo que acontecia no off e levar para o on, sendo que são jornadas totalmente diferentes, né? Você levar para o digital o que acontece no offline nem sempre combina, nem sempre coaduna. Mas na tua visão de empreendedor, hoje, quando você olha para o marketing, como é que você enxerga ele como uma ferramenta na mão de quem quer empreender, né? Como é que uma pessoa hoje que diz assim, olha, eu quero começar a empreender, se é um produto, se é um serviço, whatever, pouco importa. Mas como é que alguém pode, qual é a dica que você dá aí para que essas pessoas que estão nos ouvindo aí, os nossos ouvintes, estamos aí com mais de 150 mil ouvintes no podcast nesse momento. Primeiro. Brincadeira, quem dera, Mas com o marketing bem feito, o gravado bate isso tranquilamente, usando as formas... Então vamos embora que a gente tem esse número aí para alcançar. Escutou, né? Então pronto. Então fala pra gente aí como é que você vê isso, né? A relevância, a importância e se você concorda de que o marketing é no digital ou é marketing digital? Primeiro, é só o aviso de empreender não é tão bonito quanto parece. Sim. Mas sobre marketing é totalmente isso, Beto. Não tem isso de digital e não digital. Tem, entendendo seu público, tem horas que o digital conversa melhor e ele é muito mais democrático. Por exemplo, ele também é muito mais barato. Na hamburgueria, a gente precisava entrar no mercado muito rápido, porque a gente estava abrindo na pandemia, focado em Dark Kitchen para delivery. A primeira loja da gente foi Dark Kitchen, a segunda já é uma estrutura bem legal, ali na 17 de agosto, em Casa Forte. Mas assim, a gente teve que ter essa divisão. O que é que a gente vai fazer no digital, o que é que a gente vai fazer no off, e também entender que marketing é venda. Então, mas não adianta fazer o melhor marketing do mundo se o teu produto não está no nível de consciência do seu cliente ainda te comprar, ele não sabe que precisa de você, então você tem que descer etapas de funil, e se tua precificação, o teu serviço não está sendo bem entregue. Então, assim, eu curto sempre pensar dessa forma, pensar de forma mais ampla. Primeiro, escolher os canais que eu quero e posso atuar. Eu queria atuar em todo canto, eu queria estar na TV no mesmo dia que eu estou na rádio, no jornal e fazendo tráfego no Google e no Face. Só que às vezes financeiramente não tem como. Toda empresa parte de escalas. E aí geralmente o marketing no digital é muito mais democrático. Quando a gente pega uma empresa grande que não está anunciando, não está usando os canais certos, distribuindo da forma certa, uma empresa menor consegue parecer até maior que ela digitalmente. Acho que já deve ter tido essa impressão em alguns cenários. Sim, tem empresa que digital, a gente conhece, uma empresa gigante, tem 1000 funcionários, aí tem uma birosquinha que sabe fazer mais bem feito online, e como hoje em dia o online é uma vitrine muito grande, é muito rápido de acesso, dá uma impressão muito grande. Acho que isso aconteceu até na OKBox. Eu lembro que quando a gente estava, sei lá, começando a agência, a gente era visto como não uma das maiores, mas tinha gente que escolhia entre a gente e uma agência gigante. E a gente, nossa linha pequena, com 4 funcionários. Porque a gente gritava muito no digital. Hoje em dia talvez seja até o inverso, a gente seja maior do que a gente fale. Mas, enfim, eu acho muito importante essa divisão, entender do funil e aí escolher as estratégias certas, tanto de inbound e de outbound, que a gente falou no início, né? Então, esse lance de inbound e de outbound é interessante a gente falar e eu queria que tu falasse um pouco pra gente, mas principalmente, hoje, o que é que você acredita que gera mais efeito? Por quê? Eu tenho ouvido muito falar de que o marketing de conteúdo, que é o insumo do modelo, né, do inbound, como é que você vê isso? De fato está ficando ultrapassado, as pessoas estão cansadas de ler, está na hora da voz e menos da leitura. Como é que tu vê isso aí? Tá. Explica pra gente logo então o inbound e o outbound e se você concorda que o marketing de conteúdo ele está perdendo relevância. Tá. Inbound e outbound é basicamente, na minha visão, passivo e ativo. O inbound é onde você usa estratégias de SEO, de tráfego, de conteúdo, principalmente, para, através desse conteúdo, despertar o desejo no seu cliente de forma passiva. Ele entra em contato com você, ele dá o lead, ele preenche um formuláriozinho, ou ele manda mensagem, ou ele liga para você. E o outbound é basicamente aquele
aquele call center, um e-mail, uma mala direta, um processo de venda mais ativo, onde você usa a estratégia de marketing para ir atrás de, teoricamente, quem não quer você ou não sabe o que quer você ainda. Você meio que se apresenta. Então, é um passivo e um ativo. Sobre a segunda pergunta do marketing de conteúdo, Beto, eu acho que não está em baixa, não. Se vocês têm um conteúdo muito forte, o que eu sinto que muita gente precisa ou esquece é que só criar o conteúdo não serve. Principalmente eu bato muito na tecla, acho que eu bati muito aqui com vocês também. O mais importante para mim é distribuir. Eu prefiro que uma pessoa crie 2 conteúdos, mas distribua isso para 100 mil pessoas, do que crie 1000 conteúdos que cada conteúdo só vai atingir 10 pessoas. Por exemplo, não adiantaria você estar investindo nessa estrutura, ter um podcast e não ter 5, 10, 15 mil pessoas escutando o que a gente está falando agora. Então, assim, isso aqui é um conteúdo de alto valor, um grau elevado de valor que a gente está trazendo aqui. As pessoas que vão chegar aí tem muito mais tempo, tem muita bagagem para falar nos próximos podcasts. E, assim, se a gente não distribuir, aí que entra que o valor não gera valor nenhum. É um conteúdo riquíssimo, mas não mostra para as pessoas certas. Então, assim, eu vejo muita gente dedicando seu tempo para gravar 15, 20 stories por dia, mas não se preocupando em crescer sua audiência ou pelo menos falar com a pessoa certa. E aí o story dela tá batendo 50, 30, 40, 100 pessoas e ela tá ali fazendo 1000 stories. Então, eu entendo que o marketing de conteúdo ficou muito difundido, acho que até de uma forma errônea pelos grandes influenciadores desse meio, que eles dizem assim, criem conteúdo, criem conteúdo, criem conteúdo. Mas eles não falam que o que eles mais fazem é distribuir o conteúdo deles. Então, acho que eu tento gritar da minha força de comunicação que criem conteúdo, mas distribuam o conteúdo que vocês criam. Legal. Não só criem conteúdo, porque termina que não vale de muita coisa. E aí você tocou no assunto de valor e eu sempre falo pro pessoal que tá... A gente tá ao vivo, João, no pessoal do YouTube aí, do IBPT Educação, de um trabalho que a gente tá fazendo de mentoria. Estamos ao vivo aí também no Instagram do Beto.carlospinto aí no Clube de Mentoria. E eu queria tocar num assunto que você tocou, que preço é diferente de valor, né? Porque preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você leva. Quase que derruba o café. Valor é aquilo que você leva. E isso tem uma relevância muito grande quando a gente fala sobre o que compartilhar, né? Então, pessoas gostam de ouvir pessoas e de ouvir histórias de pessoas. E cada vez mais eu vejo, principalmente hoje, depois da pandemia, que as pessoas elas têm muito mais interesse de absorver as falhas que nós tivemos do que basicamente os resultados que nós conquistamos. Porque empreender não tem uma cartilha, mas a gente sabe com certeza que problemas acontecerão. Vai acontecer problema com sócio, vai acontecer problema com contador, vai acontecer problema com imposto, vai acontecer problema com regulamentação, um alvará, uma licença, um documento, porque o sistema da gente é muito burocrático. Vai acontecer problema com colaborador, né, questão de carteira, CTP. Então, esse universo daí, ele tem uma denotação onde todo mundo quer, mas como levar para essas pessoas essas falhas, esses erros que nós cometemos, porque isso daí tem valor. Total. E isso não tem preço. Exatamente. Essa história, quanto maior a história, menos o preço torna-se relevante, né? Puxa aí, as grandes empresas hoje em dia, todas têm uma figura por trás. Tem. E até às vezes quando a empresa não tem, aí ela paga alguém para tentar trazer a figura. Sei lá, o Itaú, que veio na cabeça, paga o Luciano Huck há anos. Para tentar dar uma cara para a marca, senão fica uma coisa fria. Você é a cara da marca, a gente identificou isso. Né? Você acha que é o que traz a história, o escritório carrega teu nome, e que não faria sentido você não aparecer. Não trazer a estrutura. Pega o Elon Musk, pega Bezos, pega todo mundo. A gente eu não tô muito bonzinho com o Elon Musk, né? Eu sou fã dele, mas ele tá acabando comigo. Né? A última semana da Elon Musk tirou meu sono aí. Quem investe no mercado de cripto entende o que eu estou falando. Bitcoin deu uma despencada que pode ser até... Mas ele também ajudou a subir, não foi? Mas pode ser uma jogada dele, sabia? Porque ele pode estar dizendo que não vai mais aceitar Bitcoin para realmente ter essa queda. Ele compra na baixa... E descomprou e sobe de novo. Mudei de ideia. Vou voltar a aceitar. Porque, então pronto. E aí, o que ele fala não é bem fundamentado. A gente tá aqui em Recife falando do cara... pelo feito que ele fez. Não é artista, não é cantor. Não é nada. Ele é um empresário que contou uma história muito bem contada. Esse, inclusive, é o maior exemplo. Ele, competente, talvez um dos caras mais inteligentes do mundo, só que ele vive de história.
A Tesla é uma história. Sim, Foi total. uma promessa que está se vingando agora. A SpaceX é uma promessa, é uma história lúdico. É legal de acompanhar, é legal de comprar. E aí você vê, os preços deles são caros, só que ele agrega tanto valor que, assim, você no final das contas já está comprando sem nem estar perguntando, né? É verdade. Isso até aquele é um processo de neuromarketing que a gente usa, que eu cheguei, quando eu fui te vender a minha empresa, eu expliquei tudo que a gente fazia, Sim. mostrei os diferenciais, e aí quando eu falei o preço para você, tinha mais valor agregado, não foi uma surpresa. O problema é quando o preço vem antes. Ou... E uma coisa que, assim, até te elogio é que você falou uma coisa que você diz assim, ó, qual é a tua dor? O que é que você quer? Né? E uma coisa legal aí para quem está ouvindo a gente, quiser contratar o João aí, é uma agência digital, então ele pode atender todo o país, né? Entra lá, okbox.com.br, aí já estou fazendo a propaganda. O João, ele tem esse viés inovador, inclusive está agora com um clube de benefícios. Exato. Né? Uma coisa bem interessante. Acho que eu peguei, a gente pegou essa dica, pegou esse caminho aqui, né, também. Foi. Vamos falar sobre isso. Mas uma coisa que a gente precisa tocar no assunto, João, e eu queria que você compartilhasse com o pessoal quando alguém não tem nada, né? Quando a pessoa está começando agora, né? Qual é para você o primeiro canal que ela deve usar? A gente tem YouTube, a gente tem podcast, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem LinkedIn, a gente tem o Face, a gente tem o Google Meu Negócio. Cara, tem canal pra caramba. Mas um cara que está ouvindo a gente agora, que ele quer criar um conteúdo, que ele quer agregar, qual é a tua sugestão para o cara começar? Ele começar por onde? Show, e como legal. ele fazer isso daí com uma pegada de agregar valor, com uma pegada de conteúdo? Primeiro, saber muito bem o que é que ela quer falar, o que é que ela quer vender, né? Criar uma história, deixar mais interessante do que é. Às vezes você pode estar vendendo álcool em gel, mas tenta fazer isso de uma forma mais interessante. Eu estava vendo aqui, tem uma parceria que vocês têm, que é aquele Cria Amigos, né? Sim. Ele vende o ursinho de pelúcia de uma forma Sim, agregando valor. A Natiele e a Verônica, clientes Pronto, nossos. eu tava olhando há aqui. muitos anos, são queridas. O que é que eles fizeram? Duas empreendedoras magníficas. Porra, quantos anos? Vender o ursinho de pelúcia é uma coisa E secular, são não é? elas, tá? E são elas. Legal. Elas Empresa de entregam mulher. carinho e a empresa é reflexo do que elas são. É algo bacana. maravilhoso. E a ursa mor chama-se Paçoca, que foi a primeira ursa da Criaram um história. personagem também. Criaram Então tudo a que a gente tá Paçoca. falando, eles fizeram certinho, por isso que eles têm sucesso. Sim. Pra quem não viu, passou aí, ó, Cria Amigos, que Cria chama. Amigos, uma Lógico que rede vende de ursinho de franquias. pelúcia. Meu irmão já deve ter deixado uma grana pra Ah, ela eu já lá. deixei E tu também. também deve ter deixado com teus filhos. E eles têm uma pegada muito legal que você grava a sua voz, uma mensagem Exato. e bota dentro do urso e aí quando Olha a o diferencial, criança isso é aperta, história. Ele gerou mais valor e quando a gente chega, o preço não importa tanto. Que Não a criança importa. já está tão feliz com Acabou-se. aquilo, o urso é tão personalizado, ela cria, ela enche, ela escolhe a roupa, escolhe a voz. Isso Então, aí. assim, eu poderia vender o urso igual a todo mundo, ela fez diferente. Então, fazer isso. Como que eu inovo? Às vezes, inovar também, tu que é de startup, mentor, tem várias startups, tem um né? bocado. Então, assim, tu sabe muito bem, às vezes inovar também não é criar o novo, é fazer diferente o que está sendo feito, né? Não é Não é reinventar. reinventar. Às vezes até fazer melhor. Pega um modelo, alguém que está indo bem, faz melhor ainda do que ele. Sabe claramente qual você vai é? bem. Sabe o que é que eu falo? Na vida nada se cria, tudo se... Copia. Não, se aprimora. Lavoisier dizia que Né? Se aprimora. alguma coisa relacionada a isso. Então não tem por que copiar, né? Pega a ideia e melhora. E outra, não vivemos mais uma era de professor Pardais. Né? Não tem para que ninguém tá querendo inventar. Então todo mundo faz, reinvente-se. Não, brother. Não se reinvente, se modernize. Muda o chip da cabeça, né? Porque não dá para ser digital com pensamento analógico. Ou você muda o chip ou não muda. Mas dentro da dica aí, contar a sua história bem bacana, mas qual canal você sugere para alguém começar? Pronto. Entendeu? Conta a sua história, entende o que é que você quer vender. Beleza. Entende principalmente quem é teu público. Onde é que esse público tá? O que é que ele está consumindo? O que é que ele quer consumir? Conversa com a galera, pergunta. Tu tem um formulário bem forte. O da gente é bem legal. Sobre o teu cliente. Até tu pergunta até o que é que ele quer beber na reunião dele. Se ele quer chá, café, Sim, coca, vinho. Então, assim... tu Tem entende vinho, muito... tem coca, tem suco, tem chá, se quiser. Pode ficar à vontade. 9 da aqui manhã, pegar, eu vou, viu? depois eu... Pode ficar à mais tarde a vontade. gente Uma volta. cervejinha, Cris é o cara da cerveja, ele que traz. Aí pronto, aí assim, tu entende muito bem teu público para dar o que ele quer. Então, resumindo, para não enrolar muita história,
o canal vai de acordo com que o teu público estiver mais identificado. Hoje em dia, obviamente, não foge muito de Instagram, Facebook, talvez um LinkedIn, talvez um Twitter. Tem marcas que têm cases incríveis no Twitter. Sim. Eu, particularmente, nunca fiz um Twitter. Assim, de nenhuma Sim, empresa. eu também não uso o Twitter. Eu não uso Twitter e nenhuma empresa que a gente trabalha na agência usa. Mas Aham. também já vi marcas e cases absurdamente fortes no Twitter. Então, assim, entendendo onde o teu público tá e o que é que ele quer consumir, você começa a mudar. É o que tu tá fazendo agora. Então, o escritório. Qual escritório tá fazendo podcast? Deve ter um ou outro, mas não é todo mundo. Tu tá entendendo também quem é teu público. Pô, meu público é um empresário. Ou um empreendedor, ou alguém de startup. Tem vários públicos, na verdade, aqui dentro. E aí tu entende, pô, e que esse cara consome isso? Você consome podcast, acredito eu, né? Sim, consumo Eu pra consumo caramba. pra caramba, todo dia eu escuto. Consumo. A gente tem uma coisa Primo comum, a Rico, gente... Os sócios, Pronto. Caio Carneiro, Startse, tem vários aí. O que é que a gente tem em comum? Que a gente é empresário. Tu tem vários clientes empresários. Pô, então tu tá fazendo, se tornando mais onipresente, omnichannel Sim. pra ele, entendeu? E- Todo lugar ele vai encontrar Carlos Pinto. E uma coisa que você colocou e que vem sendo muito crescente aí é a questão do canal áudio, né? Então, por que isso? Porque a pessoa está ali numa esteira, a pessoa está ali dando uma caminhada, a pessoa está no trânsito, então ela está ouvindo, ela está absorvendo, ela está compartilhando algo humano. É diferente de você ler um texto de 3.000 folhas. Total. O livro, óbvio, o livro é sempre livro. Mas o conteúdo, onde ele estiver disponível, você deixa o cliente, o usuário, o seu espectador ouvir como ele quiser e absorver como ele quiser. Total. Daí, João, fala um pouco aí dos teus planos para esse ano, como é que tu tem visto isso, como é que tu tá olhando aí para esse mercado, tem sido muito procurado, tem sido muito demandado. Fala pra gente aí Massa. um pouco sobre isso daí, quais são as expectativas da Ocabox para esse ano aí, já estamos chegando no meio do ano, como é que tem sido essa realidade para vocês? Vê, a gente não tem nada a reclamar, na verdade, porque com a pandemia a gente perdeu muito cliente, mas também a gente ganhou muito cliente. Startups, empresas que já olham para frente, empresas que olham para o futuro, como a Carlos Pinto, tá se modernizando mais ainda. Como tu falou, não está se reinventando, está se modernizando, está se atualizando. Então a gente tinha uma carteira de clientes mais tradicionais, perdemos no início da pandemia, na primeira onda. Eu devolvi 3 clientes no começo da pandemia. 3 clientes que não faziam o menor sentido para mim, eu devolvi. Primeiro que ele não fazia sentido, não era o fato do CNPJ, era o fato do CPF por trás do CNPJ. Não adianta a gente ter uma mentalidade para frente, uma mentalidade de mudança, uma mentalidade... Destrói tua equipe interna, ter um Não, cliente fora desgasta, desalinhado. você falou tudo, é uma merda. Já O aconteceu cara muito lá. fica angustiado. Bicho, você perde mais tempo tentando convencer o cara de que aquilo é o melhor para ele do que executando. E isso tudo a gente até deu uma mudada, porque a mentalidade dele tem que estar muito bem afinada com a gente. Então, assim também como você, a Carlos Pinto aí na pandemia cresceu pra caramba. Hoje a gente tá aí batendo 18 pessoas no Nossa. total. A gente devolveu dia 12 de março 3 clientes. Então, ó, não te quero, obrigado. Depois foi adquiriu bom. clientes mais alinhados Adeus. com o propósito. E né? aí a gente fez, cara, eu prefiro começar com uma coisa que esteja alinhado com o que a gente quer e tal. E qual é a mensagem disso? Às vezes, a gente precisa dizer não. Quando a gente está muito bem decidido no que a gente quer, por mais que eu saiba que o boleto chega sempre, a gente precisa direcionar o que a gente Confiar no quer processo construir. que você Então, que você dentro construiu, disso né? daí, você pode alinhar, pode desenvolver algo em cima do que realmente você quer. Faz entendeu? parte do propósito da empresa que tu frisou muito, que tu não tem missão, visão e valores. Tu tem um propósito, Propósito. a ser trilhado aqui com esse teu projeto. Projeto não, uma empresa bem andada já. É um projeto, 18 pessoas. não deixa de ser um projeto porque- ainda não. Então Mas tu tá a gente puxando, tá na verdade, levando. bonde do que tu tá vendo lá na frente. Tá tentando se É isso. adiantar. Mas então, sobre a Okbox, as expectativas estão ótimas. A gente tá com 12 pessoas. O plano é terminar o ano com 18. Que bom. Já reformou o escritório para aumentar. Tá lindo, inclusive, eu vi as Obrigado, fotos. valeu. Tenho que ir lá, Me né? inspirei, peguei umas dicas aqui. Que bom, eu vi aqui a arquiteta aqui foi cara, boa. o pessoal caprichou. Sou muito feliz com ela já fez alguns Aí, projetos. então pronto. E o mercado tá muito bom. Agora tá muito mais concorrido, Beto. Tá. Principalmente digital. Não se gera leads mais como antigamente, tão facilmente, tão mais Sim. barato. Não se distribui tão fácil. Não é tão mais barato comprar Google, Sim. comprar Facebook, quando você comprava na época do Paintball. Sim.
Então, assim, mas tem muita gente a crescer, tem muita coisa para crescer fazer Você ainda. tocou num ponto, velho, que assim, eu falo dos especialistas da Covid-19. Essa galera, e é uma crítica, porque uma galera que na pandemia pegou todo que é tipo de curso, né? Se empanturrou de curso gratuito, se empanturrou de curso de todo tipo, não tem a bagagem, tipo, porra, Beto, eu tô vendendo hoje um serviço que eu já vivi para mim. Né? Eu apliquei para mim e estou aplicando para os outros. Quando todo mundo chega para mim e diz, ô Beto, qual é o teu diferencial na Carlos Pinto? Eu fiz, se eu fui capaz de transformar um modelo obsoleto, como é o da advocacia, num modelo disruptivo, se eu fiz para mim, o que é que eu não vou ser capaz de fazer com a sua empresa? E a gente tem que ser walk to talk, ande conforme você fala. Como é que eu vou vender algo para alguém se eu não vivo aquilo? E a teoria é lindo. A gente vai terminar o nosso podcast hoje falando um pouco sobre alguns métodos de MVP, de teste de hipótese, que tem tudo a ver com marketing e tal. Então, por que eu estou falando isso? Não adianta eu ler o livro Startup Enxuta e aprender os conceitos se na teoria é lindo, mas na prática, o que é que funcionou? Então, você virar para um cliente e dizer, cara, olha, eu já tive um caso parecido com esse e eu fiz um teste de hipótese AB, comprei um mailing de 50 mil pessoas, perfilizei esse mailing, fiz um cluster, disparei com 2 tipos de headline, aí o cara para e diz assim, mas o que é que isso tem a ver com o direito? Claro que tem a ver com o direito, porque negócios precisam de uma estruturação jurídica, negócios geram tributos, tudo tem a ver com o negócio. Então, como é que eu vou olhar para um cliente meu se eu estou fazendo um planejamento tributário que vou ganhar um percentual sobre o que eu reduzir para ele de tributo, se eu não ajudá-lo a vender mais? Se eu não poder chegar para ele e dizer, cara, tu não está usando o gatilho correto para ganhar aí a vazão, a escala do que você quer. Ou melhor, tem gente que diz, eu tenho uma ideia. Como é que eu faço para testar a minha ideia? Vamos testar essa porra agora. É porque sua ideia não vale nada, né? Sua ideia não vale porra nenhuma se você não tirar do papel. Vamos tirar ela agora do papel. Vamos fazer aqui, e aí vai ser isso que você vai falar, 2 landing pages, 2 possibilidades de públicos, 2 personas distintas. Vamos investir aqui 5, 6, 8 pau de tráfego para a gente poder direcionar. E vamos, no final de tudo, da pescaria, puxar a rede e ver qual foi a isca que deu mais certo. E aí, fala para a gente um pouquinho. Para quem está ouvindo não sabe o que é MVP, o MVP é um produto minimamente viável, que é uma forma que você tem de validar a sua ideia, não é de gastar menos dinheiro, diferente do que todo mundo pensa, mas de ouvir feedback do usuário. Né? Você vai passar um ano desenvolvendo uma plataforma. Do usuário, faz velho. um formuláriozinho rápido, joga, você ouve entende. O que é que o teu cliente está falando, o que é que o teu provável cliente está pensando e tal. E aí, fala pra gente, para quem está ouvindo não conhece, o que é uma landing page, como é que alguém pode testar uma ideia no digital, como é que a Ocabox vem trabalhando isso aí, fala algum case de vocês que tem relação aí com esse universo do empreendedorismo, com esse universo de gastar, fazer mais gastando menos. Legal. Pronto, landing page nada mais é do que página de captura. São aquelas páginas que a gente entra, e-book gratuito, preenche aqui um formulário. Isso é uma landing page bem comum, bem até ultrapassada. Mas assim, o MVP entra totalmente nisso, porque se eu quero começar a vender online, eu não vendo online, minha empresa não vende online, eu tenho 2 opções. Eu posso trazer uma equipe de e-commerce, gastar 60 mil reais no desenvolvendo e-commerce, e depois que eu gastei 1 ano, 6 meses e 60 mil reais, entender que talvez meu público não quisesse comprar online. E aí o MVP entra para isso, é um mínimo produto viável, para que eu possa, não necessariamente com menos gasto, mas também às vezes com menos gasto, com mais tempo, ser mais objetivo, começar antes a já otimizar meu produto. Então o que é que o cara que quer abrir um e-commerce, por exemplo, poderia fazer? Pode criar uma landing page, onde explica o que é que ele quer vender, e tem um botãozinho lá para ir para o WhatsApp, e o cara compra no WhatsApp. Ele economizou tempo. Se o público engajar com isso, se o público curtir, comprar online pelo WhatsApp, ele já começa a desenvolver uma plataforma mais complexa. E aí, a partir daí, ele vai fazendo testes com quem é que está comprando. O que é que essa pessoa está sentindo falta? Conversa com o teu cliente. O cliente é o melhor consultor que você pode ter, né? E uma pro cara, coisa... tô te deixando satisfeito? Onde é que eu estou errando? Então,
E uma coisa que você falou e que muitas vezes a mentalidade da gente ela acaba sendo contrária ao fluxo normal dos negócios. Todo mundo tem medo de ouvir feedback, mas os teus piores clientes são os mais importantes para você. Total. E eu sempre falo, cara, se você mandar um questionário de múltipla escolha, abre um campo de sugestão, de crítica, de reclamação. E aquele vai ser o campo mais importante do teu negócio, porque ali vai vir a voz de quem te compra, né? Não adianta você ter medo de ouvir feedback. É ruim, às vezes, a gente ouvir algo que é injusto. Né? Porra, tô entregando o meu melhor tal, mas isso às vezes não é injusto. Às vezes você tem um ego ali, ou tu não tá vendo, e o cliente chega pra tu, ó. Não tá bom, velho, tem que mudar. Então, esse ponto do feedback eu acho que é o mais relevante quando você tá aí fazendo esse teste, quando você tá trafegando desse jeito. E aí, João, vamos chegando aqui ao fim, o pessoal que tá aí acompanhando a gente no Clube de Mentoria, o pessoal que tá ao vivo no YouTube do IBPT Ponto Educação. Fico muito feliz em te receber, cara. Tu é, Obrigado. Assim, um protótipo de um Elon Musk do futuro. Opa. Né? 23 anos aí levando já essa bagagem, empreendendo desde os 16. Te quero como cliente, já te falei isso, então agora não tem mais para onde correr. Né? A Ocabox, ela faz parte do perfil do que a gente quer. Exatamente por ter esse DNA empreendedor que você tem. Eu falo sempre aqui no escritório, ó, eu prefiro ter 10 empreendedores comigo do que ter 50 empresários. Né? O empresário não fazendo mal ao nome, porque toda startup um dia se torna uma empresa, mas eu acho que o empresário é aquele que deixou de buscar uma inovação constante. Foi o que eu falei no início da minha família, que eu corrigi, eles não eram empreendedores, eles eram empresários. É o próprio funcionário público da sua empresa. Tem hora para chegar, hora para sair, faz aquilo tal, não busca inovar, tem uma mentalidade super ultrapassada. E para a gente chegar ao fim, eu queria te dar duas opções. Ou você falar as duas, ou uma ou outra, mas... E aí eu quero também fazer uma pergunta. Dentro do que... Eu vou fazer a pergunta antes e depois eu dou as duas opções. Queria ouvir o seu feedback sobre hoje, quando você olha para Carlos Pinto Advocacia, né? O que você, como pessoa, não como outra coisa, o que é que você enxerga na marca da gente quando você olha para a gente como um escritório de advocacia? Tá, legal. E aí já entra basicamente no feedback do cliente, né, de quem está dentro. Eu entendo que vocês estão adiantando um movimento que vai acontecer. E aí, na minha visão, quem chega primeiro bebe água limpa. Acho que vocês estão puxando, porque eu, como empresário, eu prefiro ter empresas na pegada, no propósito que vocês têm, do que estar mais com mais um de que está de terninho, que está falando palavras que eu não vou entender, porque não é do meu mundo, e eu não quero entender, não me importa, não me sinto ignorante por não estar entendendo Sim. esses termos que do direito. E também eu acho que você está voltando sua empresa para o seu cliente, é o mais importante. Não está voltando para o direito, não está voltando para... Você está se voltando para o problema. Então, quando eu assumo, a gente está muito parecido, somos fornecedores de empresas. Sim. Quando eu assumo um negócio, às vezes a gente tem que olhar também como é que ele está vendendo, se o gatilho está certo, se a gestão está boa, se ele entende de eficiência, se ele entende de ROI, se ele entende de LTV. Se não, a nossa parceria não vai dar certo. Eu acho que vocês têm essa pegada também por exemplo, tu contratou a gente provavelmente vai contratar vocês, tá trocando essa figurinha, mas quantas vezes você já me ligou em off mesmo, pós hora de trabalho, para me dar dica. João, tava pensando aqui, ó, não sei o quê. Porque o cara se preocupa com o cliente, total, né? Total. Então, já deu ideia que eu tava fazendo compras, botei o fone, fiquei fazendo compras, a gente trocou uma ideia, de lá saiu a ideia do cashback, saiu a ideia do Clube Benefício, então assim... E eu já tô botando em prática, porque também não adianta nada ter ideia e não botar em prática. Sim. No outro dia eu já liguei, já falei com o programador, já desenvolvi, já tá rodando. Uma vez conversando com um cara, o cara olhou pra mim e fez: eu tô te pagando pra tu me dar ideia. Eu fiz: tá, porque você não as tem. Então. E às vezes, como aconteceu com você, porra, Beto, eu fechei isso ontem. Ou seja, é sinal de que a gente tá alinhado com os pensamentos. E não tem como eu acho que esse é o diferencial primário daqui. E como é que você vai prestar um serviço jurídico se você não entende a mente do outro? E como tu, além de jurista, pode falar assim? Sim. É empresário, pô. Tu viveu muito mais que eu. Quando eu tava nascendo, já tava com a empresa... Perdendo dinheiro, ganhando dinheiro na trilha. Quanto mais experiência tu tem? Então, pista. assim,
Além da parte jurídica, pô, me ajuda também. Tu não tá junto comigo, me ajuda aqui. Tu sabe mais do que eu desse negócio. Me dá um norte. Então, Que assim, bom. é um over-delivery que vocês fazem, né? Que bom, O cara fico contrata a feliz. parte jurídica e o cara E pega ganha de bônus um um DNA empreendedor aí. Então, acho que esse é o principal diferencial. Além de você entrar aqui e ver uma vibe boa, uma turma jovem. Que bom. Enfim. foi Uma essa cervejinha primeira na impressão. geladeira, um Vinho vinhozinho. também, que é bom. Tamo junto. Se não fosse 8 da manhã, a gente fazia aqui com água. Ao invés de água, a gente tava tamo. mais A próxima a gente faz um Blood Mary. fechado. Num Então, sábado, depois de uma sexta de ressaca. sem gravar, né? Porque... Então pronto, essa foi a visão que eu tive bom. daqui. E mais do que a visão, foi a consolidação disso, né? Eu tive essa visão, deu essa imagem e agora que eu estou inserido, estou convivendo, se manteve. Pior coisa do mundo é quebra de expectativa. Sim. É uma coisa que assim, eu luto muito Frustrar, lá na né? gente. Por exemplo, a gente tem um discurso muito alinhado. Qualquer pessoa quer contratar a gente. Só que na prática também, às vezes, você sabe muito bem, às vezes não é tão Não lindo sai. assim. Às vezes a gente erra muito também, acerta muito. Então, assim, nada pra mim é mais frustrante do que quebrar expectativa. E eu não quero que ninguém tenha uma expectativa quebrada com a gente. Então, a dor muito grande é se importar mesmo com o cliente. Se eu não estou acertando uma coisa, a gente vai fazer até acertar. Legal. Ó, então pra gente chegando ao fim, com o meu agradecimento, Muito obrigado. eu Eu que queria agradeço. ouvir de você, ou os dois ou um. Um livro que você gosta muito e ou uma frase impactante que você leva com você. Porra, essa é difícil. A frase eu vou pular, que não vem na cabeça. Mas o livro, eu tô lendo Como Dobrar Seus Lucros. Legal. É um livro que eu tô curtindo também. E tava lendo um de um não sei como eu falo, mas um parceiro, um cara que tá na mesma caminhada que eu, que é cientista do marketing, Daniel Lippert. Fala muito mais sobre o processo de venda online. Tudo que a gente falou tá nesse livro. Que bom. Eu fiquei muito feliz em saber que tem mais pessoas pensando como eu. Então eu não tô tão doido assim. Que bom, que Então, bom. E é bom ter esse deixa esses dois sentimento livros de que são os que eu comunidade. estou lendo no momento. Eu deixo um na cabeceira e um na sala. Se eu tô na sala, estou lendo esse. Se na cabeceira, estou lendo outro. Que bom, que bom. Galera, ó, foi um prazer receber o João aqui, quem está ao vivo com a gente, né? Quem está aqui no IBPT Educação. Obrigado aí por estar acompanhando. Obrigado aí para o pessoal do Clube de Mentoria. Obrigado a toda essa equipe que está aqui apoiando a gente hoje aqui. João, foi um prazer Prazer foi meu, imenso, Beto. viu? Volte sempre. Leva a caneca com carinho, lembre da gente. Já recebi o brinde tá? aqui, E muito obrigado. parabéns pela história aí, parabéns pelo empreender. E que aí, quem quiser, www.ocabox.com.br, entra lá, Beijo no fala Instagram, com o João. conhece a gente. E ó, fica o recado da hamburgueria. Deixa aí pra galera o telefone de contato. Quem quiser pedir. Vê no Instagram, Jim Recife. Smash Burger. Recife, Zona Norte e Zona Sul tem. Pronto, Jim, J-I-M, Smash Burger. Isso. É sucesso, eu não comi ainda não, mas ele disse que vai me mandar aí uma Amanhã vai pra cortesia. casa de Beto. Então fechou. Valeu, Beto, João, valeu de obrigado. novo, obrigadão. Quem não tá aí, acompanha a gente, fica por dentro e a gente se vê. Tchau, tchau.